O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Olá, meus amigos, boa noite. Nós iniciamos o nosso estudo hoje com essa linda canção da querida Elizabeth Lacerda, Vinde a Luz, porque nós estamos no mês, no Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida.
da prevenção da existência. Então, nós trouxemos essa mensagem com muito carinho para que a gente possa realmente refletir sobre tudo que nos rodeia, sobre como é importante nós vivermos, sabermos aproveitar esta encarnação. Vamos agradecer a Deus? Vamos lá? Então, vamos, neste momento, unir os nossos pensamentos e, com profunda gratidão a Deus, nós nos unimos a Ti, Jesus, porque cremos que trouxestes a todos nós o conhecimento que haverá de nos libertar. Derrama a Tua bondade, derrama a Tua inspiração sobre os nossos corações. Nos ilumina, para que possamos realmente entender as Tuas lições amorosas, essas profecias que temos estudado, neste estudo magnífico da doutrina espírita. Envolva-nos e deixa a Tua luz se derramar sobre todos nós, nos fortalecendo e nos abastecendo de amor. Permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, sejam bem-vindos a mais um estudo do EAD. Nós estamos agora no livro 3, né? Hoje, roteiro 3, e nós vamos falar hoje sobre a pedra angular, né? Mais uma das profecias que essa lição maravilhosa vem nos proporcionar para que a gente possa compreender o Evangelho de Jesus. E quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais nós nos libertamos, mais fortalecidos ficamos, principalmente na nossa fé. Então, a proposta de hoje é esse estudo, é essa conscientização e algumas questões que nós vamos trazer para que nós possamos refletir intimamente, tá? Então, a pedra angular. Esse estudo ele tem uma proposta, né, que envolve o objetivo ou os objetivos, que é nos esclarecer à luz do Espiritismo por que o cristianismo é considerado pedra angular. Então, nós vamos ver isso, na verdade, na visão espírita, né? Por que o cristianismo foi considerado pedra angular? E vamos realizar a análise espírita dessas palavras do Cristo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, esses são os dois objetivos que nós temos a pretensão de alcançar ao final desse estudo, para realmente bem compreendermos, né, essas passagens maravilhosas do evangelista Mateus. E temos aqui também as ideias principais para que a gente possa ir desenvolvendo. A primeira ideia é desenvolvermos a compreensão de que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Então, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo, né? Isso está lá no capítulo 8, item 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a outra ideia principal que nós vamos desenvolver com esse estudo é que a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé erguido sobre as ruínas do antigo. Está lá também Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 17, item 28. Essa ideia é muito interessante, porque a gente se reporta realmente às 3 revelações, né? Que foi Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, quando Jesus veio, o que ele fez? Ele ergueu sobre as ruínas da revelação mosaica, ele ergueu um novo edifício da fé, né? Tanto que ele falou que ele não veio trazer, ele não veio dividir, né? Ele veio sim para consolidar, tá? E também outra ideia principal que nós vamos procurar compreender é que as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem
que conduz o homem ao seu destino eterno. Também está no livro A Gênese, capítulo 17, item 26. Então, você já pode observar que nós vamos utilizar muito essa obra, né? A obra da Gênese, ok? Então, esse é o objetivo e essas são as ideias principais que vão nos auxiliar no entendimento dessa lição dessa noite. Vamos iniciar, meus amigos, falando ou dando realmente a explicação do que é pedra angular. Tá? A gente fica imaginando o que é uma pedra angular. Vocês viram que no início do nosso estudo, nós colocamos ali para vocês, deixa eu colocar novamente, só para a gente poder perceber, essa imagem, tá? Essa imagem aqui. Nessa imagem, nós vemos uma pedra, essa que está bem aqui no meio, né? Que eu estou circundando com o cursor. Essa é a pedra angular desse portal. Se nós tirarmos esta pedra aqui, toda essa obra vai ruir, tá? Então, a pedra angular é isso, e depois a gente vai ver outras figuras que também elas nos dão uma ideia realmente do que é a pedra angular, tá? Então, nesse sentido, nós vamos poder compreender, como está lá no objetivo, né, que o cristianismo, sem dúvida, é a pedra angular que veio nos trazer Jesus para que nós possamos realmente compreender as suas palavras. Então, a pedra angular, ela era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. E a pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante aos alicerces dos prédios contemporâneos. Tá? Então, aqui nós temos 3 ideias para que a gente possa realmente compreender. Pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Então, essa analogia ou essa simbologia, ela realmente se faz necessária para que a gente possa visualizar a importância das palavras de Jesus, né, para a consolidação do cristianismo. E ela é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção, ou seja, ela dá sustentação, né? Ela dá sustentação para alinhar todas as ideias que Jesus veio nos revelar, ok? Então, no geral, né, na questão natural, a pedra angular seria isso. E na Bíblia? Tem muita referência sobre a pedra angular na Bíblia. Então, ele nos diz que, no cristianismo, a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em diversas passagens da Bíblia Sagrada, há referências sobre a pedra angular. Então, se a gente for folhear a Bíblia, nós vamos ver que lá tem várias referências, né? E no livro dos Salmos, no capítulo 118, versículo 22, tem uma metáfora sobre os construtores, que era a nação judaica, rejeitarem o mais importante elemento na construção do templo espiritual, Jesus Cristo, o Messias. Então, olhem só como que a gente ainda vai conseguir compreender, né, a partir desse tema, a história, né, da nação judaica, que foi designada, nós compreendemos isso através de Moisés, para ser o povo de Deus. Aí Jesus veio e o que eles fizeram? Rejeitaram. Então, a gente vai conseguir compreender isso através dos textos evangélicos. Então, vamos lá. Vamos ao texto. Primeiro, o texto que vai embasar toda a nossa conversa dentro desse tema da pedra angular. Esse texto, ele nos diz o seguinte, do livro de Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 44,
e o Mateus, capítulo 24, versículo 35, que depois a gente vai desmembrar para poder conversar. Então ele diz assim: diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Ele começa fazendo uma pergunta. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, aquela linguagem bem rebuscada, cheia de símbolos, né, para que nós possamos compreender, através da reflexão, através da meditação, que nós tenhamos condições realmente de conhecer as palavras de Jesus, o que ele veio nos trazer. E aí diz assim, lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é um texto bonito do Evangelho, né? Onde ele, nesses dois textos, ele vem nos informar sobre a perenidade, quanto que é perene a mensagem cristã, que é a pedra angular, que é o marco estruturador da religião e da moralidade humana. Porém, algumas reflexões, elas se impõem à altura do nosso processo evolutivo, uma vez que o cristianismo se encontra entre nós há mais de 2000 anos. Então, quando Jesus disse essas palavras, talvez naquela época as pessoas não tenham conseguido compreender, não tenham conseguido entender o que Jesus quis dizer com o fato de que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Tá? Então, talvez as pessoas não tenham conseguido compreender que pedra é essa, quem é, por que eles rejeitaram, né? E ele respondeu: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E na época, como eles não compreenderam, eles não conseguiram mudar as suas atitudes, né? Não conseguiram mudar. O que Jesus quis dizer, sem dúvida, né, é que a pedra angular era o marco estruturador da religião e da moralidade humana. Então, precisava ocorrer um progresso, um entendimento melhor. Ok? Aí, lá no livro, na Gênese, né, Kardec, lá no item 26, o Kardec vem nos dizendo o seguinte: terão as suas palavras, vem fazendo algumas reflexões, né, acerca dessas passagens. Terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Primeira pergunta. Com certeza, a mensagem cristã não chegou pura até nós, porque durante muitos milênios, né, as pessoas, os homens, foram alterando a mensagem cristã de acordo com seus interesses pessoais. Aí ele pergunta também: apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? A gente pode responder sim para as duas questões, né? Como nós falamos, a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, ela não foi escrita pelo próprio mestre. Ela foi escrita pelos evangelistas, que interpretaram as palavras de Jesus. Tanto que a gente encontra a mesma mensagem na Bíblia, lá no Novo Testamento, com sentidos diferentes. Elas se assemelham,
porém elas têm sentidos diferentes. Aí ele fala assim, outra pergunta. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Outra resposta que a gente diz que sim, né? Porque quando Jesus veio pregar as suas palavras para libertar a humanidade, principalmente do jugo, do poder romano, da escravidão em que vivíamos, muitos depois usaram para o poder, para dominar, né? Então saíram do jugo dos romanos e passaram ao jugo da igreja cristã na época, porque houve realmente essa mudança total de comportamento, onde a igreja começou a dominar vários locais e também vender ideias, né, equivocadas a respeito da mensagem de Jesus. Aí outra pergunta que ele traz para a gente refletir. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Não. Com certeza não. Tá? Nós não temos dúvida de que as mensagens de Jesus elas não foram utilizadas para, como regra de proceder, a prática das virtudes. Bem que Simão Pedro tentou fazer isso lá na Casa do Caminho, junto com os apóstolos, né? Eles tentaram trabalhar nesse sentido, e Paulo de Tarso fez o seu papel divulgando a doutrina espírita. Muito tempo depois que Jesus partiu, veio Lucas também fazer uma pesquisa sobre a vida de Jesus, bem que eles tentaram, né? Deixaram lições primorosas. Mas hoje, né, através do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, nós estamos resgatando a simplicidade lúcida do Evangelho de Jesus. Tá? Aí ele fala assim, estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Também a resposta é não. Tá? As seitas cristãs realmente não conseguiram apreender o espírito da mensagem de Jesus. Todas, finalmente, serão assim em teoria, como na prática, expressão pura da sua doutrina? Então, essas reflexões o Kardec nos traz, né, diante dessa proposta que Jesus fez, diante dessa ideia que ele lançou quando ele disse, né, que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não haveriam de passar. Então, lançando um olhar ao passado, tá? Se a gente for lançar um olhar ao passado, mesmo que breve, nós vamos ver que bem poucos foram os espíritos que souberam colocar em prática efetivamente os ensinamentos de Jesus. A gente vai perceber dessa forma que, se ainda não conseguimos vivenciar a mensagem cristã, é porque nós somos espíritos moralmente retardatários a respeito de toda a ciência e tecnologia existentes no mundo atual. É como se nós estivéssemos começando a engatinhar no conhecimento. E para que a humanidade se transforme para melhor, é necessário que os desafios da vida moderna sejam submetidos a um perseverante plano de transformação moral, distanciado das falsas expectativas de mudança. Tudo que nós estamos vivenciando hoje foi previsto por Jesus. Jesus teve essa visão da vida futura em todos os sentidos, não só no plano espiritual, como também no plano material. Quando Jesus ditou as regras de bem proceder através do Sermão da Montanha,
Ele simplesmente nos mostrou como é que nós deveríamos ser, né? Como é que nós deveríamos nos transformar para merecermos ser aqueles espíritos que iriam habitar o reino de Deus. Então, nós ainda estamos um pouco distanciados dessa expectativa. Nós ainda estamos muito materializados. O ser humano ainda vive muito em função da matéria que ele consegue visualizar aqui na Terra. Porque conforme nós vemos no Livro dos Espíritos, né, a extensão da matéria ela é muito mais ampla, muito mais do que nós podemos realmente perceber. O que a gente consegue perceber é esse aglomerado de átomos em que nós podemos tocar, mas existe muito mais coisas além do que nós podemos imaginar. Nós somos ainda muito limitados. Mas vamos lá, a interpretação do texto evangélico. Agora a gente vai ver versículo a versículo, tá? Começando com esse primeiro, onde ele coloca assim: diz-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Então, a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, a gente precisa realmente compreender esses termos que eram utilizados nos evangelhos, né? E que pareciam figuras de linguagem, mas que, na verdade, eles encerram um significado muito profundo. Então, vamos ver a palavra pedra, né? Como é que ela surge nesse versículo? A palavra pedra, que está citada no texto evangélico, ela traz o significado de verdade essencial, que foi anunciada por meio de uma revelação. Olha só. Verdade essencial que foi anunciada por meio de uma revelação, porque foi isso que Jesus fez, né? E ele faz referência às Escrituras, quando ele diz a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, aí tem toda uma simbologia. Alguém estava construindo, tinha uma pedra ali para ser colocada naquela obra, e eles rejeitaram, eles não usaram essa pedra, tá? Então, é importante nós podermos realmente compreender que o que significa essa questão. Que revelação é essa? Jesus faz referência à revelação religiosa e moral, que é a revelação espiritual. Tá? Então, o que a gente precisa ver é que aí há todo um aprendizado espiritual. E por considerar os conhecimentos do senso comum, muitos deles foram obtidos pela intuição ou pela ação mediúnica. Por isso que são as profecias, né? Não podemos ignorar ou rejeitá-los como incorretos, porque é a forma de se dizer algo que é evidente. E aqui dá para a gente entender direitinho que houve uma rejeição quando se fazia uma obra, quando se edificava uma construção. Então, a revelação religiosa e moral é o esclarecimento que se presta com o intuito de fazer a outrem conhecer alguma coisa ainda desconhecida, ignorada. Tá? Então, foi dessa forma que Jesus, isso aí está lá no dicionário Roais da língua portuguesa, né, que ele vem nos explicar essa questão. E aqui a gente vai ver também a palavra revelação, né, que ele coloca para a gente, né, que isso aqui foi uma revelação, na verdade, né? Então, essa revelação, ela vem de revelo, né, substantivo latino derivado do verbo revelare, expressão empregada comumente nos textos religiosos, a partir da tradução do termo hebraico galar, ou do grego apocalipto, cuja ideia é a mesma em ambos,
desvendar alguma coisa oculta com a intenção de fazê-la conhecida. E em termos religiosos, né, sobretudo, no sentido expresso que está lá no Velho Testamento, revelação é literalmente entendida como a palavra ou pensamento de Deus. E, em consequência, algumas doutrinas teológicas cristãs, elas apresentam um discurso inflexível relativo ao conceito da fé. Então, como nós vimos, desde a época que Jesus esteve entre nós, foram ocorrendo modificações, né, das ideias que Jesus veio revelar. Várias seitas, vários homens tentaram se apossar das revelações de Jesus. Vários tentaram se apossar. E o que aconteceu com isso, né? Ocorreu que as manifestações de Deus, elas sempre são feitas no contexto de uma exigência que pede confiança e obediência àquilo que é revelado. Ou seja, uma resposta que é inteiramente determinada e controlada pelo conteúdo da própria revelação. Como é que a gente pode traduzir isso, tá? Que a revelação de Deus, ela chega ao homem, ela chega até nós como uma regra mandatória de fé e de conduta. E Deus permite que nós possamos receber essas orientações. Basta nós olharmos hoje o papel da doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Toda doutrina, ela é construída através dessas revelações, através dessas orientações dos benfeitores espirituais. Então, a nossa vida, ela precisa ser governada não pelos nossos caprichos particulares, não pelos nossos interesses e fantasias humanas, e muito menos através de adivinhações acerca das coisas divinas não reveladas, mas, antes de tudo, pela crença reverente em tudo quanto Deus nos revela, que nos conduz a uma aceitação consciente de todos os imperativos que a revelação porventura contenha. Crença reverente, né? É nós realmente sabermos nos dobrar a essas verdades essenciais que foram reveladas desde muito antes de Jesus vir ao mundo. E fizeram parte de livros e livros onde nós podemos testemunhar as palavras desses profetas. Nós não podemos ignorar isso. E como colocamos alguns slides atrás, elas têm que servir principalmente para a nossa melhoria moral, acima de tudo. Certo, gente? Tá? Então, esses esclarecimentos, se nós formos levar aos extremos de interpretação, eles acabam gerando atos arbitrários no campo da fé, tá? Porque eles representam principalmente o pomo da discórdia entre as concepções científicas e as religiosas, uma vez que a ciência, né, na ciência, ainda se faz necessário a apresentação de evidências ou de provas comprobatórias para legitimá-las. Isso se faz necessário. Então, aí a gente já vê o cuidado com que Kardec tratou, né, as revelações que ele recebeu através da doutrina, onde tudo ele colocou no crivo da razão, utilizando um método científico para legitimar essas mensagens. A doutrina espírita, ela não rejeita as orientações espirituais superiores que venham através da revelação. Até mesmo porque o espiritismo é uma doutrina revelada, tá? É uma doutrina revelada. E ele ensina que a fé, ela deve ser analisada, ela deve ser raciocinada, examinada, traçando diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Nada examinando, a fé cega, aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso,
e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, tudo que nós ouvirmos, que nós recebermos, tem que ser colocado no crivo da razão, tá? É isso que é muito importante, porque se nós assentarmos no erro, cedo ou tarde essa verdade vai desmoronar, ela vai cair por terra. E somente a fé que se baseia na verdade pode garantir o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes. Uma vez que é verdadeiro na obscuridade, também o é na luz meridiana. E é isso que Kardec nos colocou. E observem que cada religião que pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença, é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Não tem como conduzir as massas humanas através da fé cega, tá? Não tem como ocorrer. Então, essas considerações, elas são muito importantes, a fim de que a gente não perca de vista o sentido espiritual do registro de Mateus, quando ele fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos, tá? Então, é Jesus mostrando, né, que toda revelação que ele trouxe ao nosso conhecimento, tá? Ela foi posta por cabeça do ângulo. Ela foi posta exatamente onde ela precisava estar para poder manter todo o edifício da fé muito bem sustentado. Olhem essa imagem, essa figura aqui agora, que eu trouxe para vocês. Que a gente, aqui a gente vai poder entender, né, a pedra angular na construção. Estão vendo essa pedra aqui de esquina, né, que ela forma o cunhal do edifício, essa pedra, tá? Então, numa construção, pedra angular é cada uma das pedras que forma o cunhal de um edifício. Cunhal é cada canto externo, ou quina, de uma edificação formado por duas paredes. Esse canto é mantido firme e com abertura angular precisa por meio de uma pilastra ou pilar de pedras lavradas, trabalhadas ou esculpidas, na junção das paredes convergentes. A pedra, colocada como cabeça de ângulo, é a mais importante, porque sustenta e serve de base às demais. Olha a importância, né? Se a gente imaginar que a fé é um edifício, a importância dessa pedra, tá? E aqui a gente consegue compreender que o evangelho, acho que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, que o evangelho, ele é a pedra angular, ele é o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Entretanto, o evangelho foi e ainda é desprezado por muitos. O Cristo foi rejeitado, inclusive, pelos edificadores do monoteísmo, no caso, o povo judeu. Olha que interessante. Quando Jesus resolveu resolveu reencarnar no nosso planeta, ele escolheu reencarnar entre o povo judeu. Por quê? Porque eles eram, na época, o único povo monoteísta, que acreditavam em um só Deus. Então, Jesus começou o seu ministério, começou a sua evangelização junto a esse povo. Mas o que aconteceu? Né? Ele foi rejeitado. E até hoje, Jesus é rejeitado. O povo judeu não reconhece Jesus como o Messias. Não reconhece. Aí ele coloca aqui para a gente, que isso aí está lá na Gênesis também, tá, meus amados? Ele coloca aqui para a gente. Com o progresso moral, percebemos que o ensino de Jesus se tornou a pedra angular, isto é,
a pedra da consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo, havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra. Ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram, ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Aqui a gente está falando dos ensinos de Jesus. Os ensinos, tudo que Jesus trouxe para a humanidade se tornou a pedra angular, a pedra da consolidação do novo edifício da fé. Tá? Então, é importante a gente considerar aqui a questão da palavra esmagar, né? Como ela está sendo utilizada aqui. Essa palavra, empregada por Kardec no texto, ela não tem o sentido atual de destruir ou de aniquilar. Ela se traduz como afligir, fatigar-se, perder as forças, que são significados encontrados nos escritos da língua portuguesa do passado. Tá? Então, é nesse sentido que está colocada essa questão do esmagar. Então, com a evolução espiritual do ser humano, o Evangelho de Jesus ele será reconhecido como o mais perfeito código da moralidade existente na humanidade. O único código capaz de erguer o verdadeiro edifício da fé, que é tão necessário à nossa regeneração. Então, todo o Evangelho ele foi construído com essa finalidade. Os sacerdotes e os seguidores do cristianismo que não lhe captam a essência moralizadora, deturpando e adequando aos seus interesses mesquinhos e imediatos, esses responderão por seus atos, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Entretanto, os cristãos que se esforçam por compreendê-la e colocá-la em prática usufruirão de felizes reencarnações no porvir. Tá? Olha, é forte, né? Quando a gente lê as coisas assim por esse ângulo, mas a gente consegue compreender a verdade revelada por Jesus, quando ele diz: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus está querendo nos chamar a atenção, né, de que tudo foi preparado para ele vir revelar essas verdades. E nós não podemos mais negar. Nós estamos aqui para evoluir. E essa evolução, ela só se dá através dos seus ensinamentos. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos seguir os ensinos de Jesus. Essa é a pedra angular do cristianismo. Tá? Então, vamos continuar a nossa reflexão. Aí eu trago para vocês aqui uma importante reflexão. Como que esta pedra angular está assentada nas nossas mentes e nos nossos corações, para não deixar ruir o edifício de nossa crença. Nós estamos nos esforçando, pelo menos, para seguirmos os ensinamentos do Cristo? Nós podemos dizer isso? Então, é uma reflexão para nós fazermos, né, durante a semana, e de acordo com o conhecimento que nós estamos adquirindo. O conhecimento não pode se perder, meus amados. Conhecimento é para nos libertar. Então, vamos refletir como esta pedra angular, que são os ensinamentos de Jesus, estão assentadas nas nossas mentes e nos nossos corações, a fim de não deixar ruir o edifício da nossa crença. Nós continuamos agindo como homem velho?
continuamos ainda, né, fazendo coisas das quais nós haveremos de nos envergonhar, nós não queremos ser esmagados, né? Como serão os sacerdotes e os seguidores do cristianismo que não captaram a essência moralizadora das lições do Cristo. Quando a gente conhece, é nossa obrigação nos transformarmos. Ok? Então vamos refletir sobre isso. Continuando na interpretação evangélica do texto evangélico, nós agora vamos falar um pouquinho sobre esses dois versículos, os versículos 43 e 44 da mensagem de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus não economizava palavras para impactar na vontade e principalmente no pensamento equivocado das pessoas na época, né? Ele foi bem claro. Ele tiraria, será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre essa pedra, ela se despedaçará. E aquele sobre quem a pedra cair vai ficar reduzido a pó. Então, nenhum de nós, isso é muito sério isso que Jesus falou, temos o direito, né, de retirar a pedra angular da edificação da fé. A nossa fé só é forte, nossa fé só é verdadeira se nós pudermos seguir os ensinos de Jesus. Ele deixou bem claro, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será retirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Vamos interpretar. A história relata que os judeus, além de não aceitarem Jesus como Messias, o Messias aguardado, né, porque todos eles aguardavam, foi um evento extraordinário, o nascimento de Jesus, eles desprezaram, eles perseguiram e eles crucificaram Jesus. Mesmo no seio da igreja cristã, os ensinamentos do mestre foram deturpados, né? Situação causadora de terríveis desatinos e crimes contra a humanidade. Nós vimos, nós testemunhamos, enquanto seres humanos, o poder da Inquisição. Inquisição feita pela própria igreja cristã. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É um equívoco, né? É um equívoco que se comete quando nós achamos que não precisamos nos transformar intimamente, apenas ter aparências de pessoas boas. O objetivo da religião, meus amados, é conduzir a Deus o homem. A religião vem de religare, conduzir o homem a Deus, né? Ou conduzir a Deus o homem. Ora, Deus não chega senão nenhum de nós, né, vamos conseguir chegar até Deus, senão quando nós nos tornarmos perfeitos, que é a fatalidade da nossa existência imortal. É a perfeição. Logo, toda religião que não consegue tornar o homem melhor, ela não alcança o seu objetivo. Não alcança. O objetivo, né, de transformar, de transformação moral da humanidade. Toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou ela é falsa, ou ela está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva
ao fundo. Então, não adianta, a forma é a aparência exterior. O fundo é onde estão todas as ideias, né? Sejam boas ou sejam más, e muitas vezes esse fundo também está contaminado. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores se ela não contraria ou se ela não mostra, né, o quanto é errado se cometer assassinatos, adultérios, espoliações, que levantem calúnias e que causem danos ao próximo, seja naquilo que for. Semelhantes religiões, elas fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não homens de bem. Então, não basta se tenham aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, perante essas considerações, nós conseguimos compreender por que o Cristo anunciou. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, a nação que deu seus frutos. Aí a gente fica pensando, que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? Que nação seria essa? Nós temos lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Humberto de Campos, ele informa que essa nação seria o Brasil. Seria o Brasil. Então, aqui, transcrevemos um trecho, né? Que esse trecho está lá como nós já falamos, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Terra, Pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos nos diz assim: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva, na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Então, apesar de tudo o que fizeram, de todas as tentativas de deturpar os ensinos de Jesus, eles estão aí à disposição de todos nós. E aí, olhando o Brasil como que foi transplantado para a nossa terra, né? O Evangelho, a gente sabe das inúmeras dificuldades que são vivenciadas pelo povo brasileiro. Sobretudo nos dias atuais, levantam algumas dúvidas a respeito de realmente ser o Brasil a pátria do Evangelho. Mesmo que se considere a seriedade e a integridade do espírito e do médium que esteve envolvida na transmissão da mensagem. Mas se nós nos detivermos no peso das provações atuais, se estendermos a nossa visão para o futuro, nós veremos que a informação não está desprovida de lógica. Por quê? Porque as provas e as expiações
que acontecem aos brasileiros desde os tempos coloniais moldaram o caráter de todos nós, nos imprimindo uma índole mais pacífica, marcada por uma acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Vocês já notaram como no Brasil a religiosidade ela tem um caráter realmente que envolve os costumes e a tradição do nosso povo? E o outro ponto favorável é a intensa miscigenação racial e cultural presentes no Brasil, que são fatores representativos de integração social e da nacionalidade brasileira. De uma maneira geral, não existe separação étnica no nosso país. Os povos que migraram para o Brasil não são discriminados e nem se sentem estrangeiros, mas eles se sentem em casa. De qualquer forma, nós não devemos nos preocupar muito com essa questão, porque caso o povo brasileiro se transvie, optando por seguir caminhos que o afaste dos padrões de integridade e de moralidade, caberá a outra nação o cumprimento da profecia. Porque isso foi uma profecia, né? Quando Jesus colocou, será dado a uma outra nação. Então, quando a gente lê esse livro, Brasil, Coração do Mundo, um livro realmente muito criticado, né? Mas ele envolve tantas verdades sobre a história do Brasil, sobre as inspirações que caíram como mensagens fortalecedoras para através de Ismael, do anjo Ismael, anjo protetor do nosso país, para a condução dos destinos do Brasil. E aí, a respeito desse assunto, né, o Emmanuel, ele endossa as palavras do Humberto de Campos, quando ele acrescenta que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. A gente tem que acreditar, né? Precisamos crer que existe sim uma nação que foi determinada para fazer cumprir as claridades do Evangelho. E somente o futuro é que poderá comprovar ou não a posição do Brasil como pátria do Evangelho. E essa questão, ela tem que ser conduzida com muita responsabilidade, sem manifestações de patriotada, né? Nem vou falar patriotismo, ou de ufanismo, tá? Porque o processo de evangelização é muito desafiante em qualquer situação ou lugar e exige contínuas manifestações de humildade, de renúncia, de dedicação ao bem. Então, é preciso que nós possamos guardar serenidade quanto ao assunto, pois se não for o Brasil, será outra nação, conforme garante essa outra afirmativa de Jesus, onde ele fala assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, tá? Então, está bem claro para nós, tá? A gente pode até guardar a esperança em nossos corações, mas nós precisamos pensar, né, que se é o Brasil, a nação destinada a cumprir essa profecia de Jesus, vai depender muito mais de nós, habitantes, nós brasileiros, né, do que da própria terra. Aí a gente traz essa outra reflexão para nós fazermos. O que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação de nossas almas? O quê?
O que era necessário, né? Até pelas características que foram colocadas a respeito do nosso país, de sermos um povo pacífico, de sermos um povo religioso. O que é mais importante, né, nesse edifício que ele colocou como pedra angular, para que a gente possa realmente salvar as nossas almas? O que nós precisamos fazer mais, tá? Está aqui. A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E essa é uma característica dos nossos amados brasileiros, né? Nós temos um coração caridoso, nós somos fraternos, né? Só precisamos desenvolver melhor o amor uns pelos outros. Certo, meus amados? Tá? Vamos também refletir nós mesmos, né? Conosco mesmos, sobre essa condição. Então, vamos fazer a interpretação agora do último versículo, tá? Onde Mateus coloca para a gente que Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que Jesus quis realmente dizer com essa colocação, tá? Então, essa outra profecia, porque é uma profecia de Jesus, ela vai complementar todas as ideias anteriores. Porque se o evangelho é a pedra angular necessária à construção do novo edifício da fé, ele deverá ser aceito, estudado e compreendido por todos os povos do planeta. E eu ainda acrescento, né? Nós precisamos desenvolver aquele hábito de conhecer, de meditar e de vivenciar o evangelho. Porque somente assim é que nós realmente teremos condições de praticar os ensinamentos do Cristo. Então, com o triunfo do evangelho, a humanidade regenerada do futuro, ela será governada pela prática da lei de amor. Ainda que se mantenham as características individuais e coletivas de manifestação da fé. Pode haver muitas seitas cristãs, muitas religiões, mas se nós todos estivermos unidos na lei natural, que é a lei de amor, com certeza nós haveremos de praticar, de viver os ensinamentos de Jesus. E isso vai ocorrer, inclusive, né, a esperada aliança entre a ciência e a religião. Certo? Aí a gente vê aqui, né, que as palavras de Jesus, está lá no livro, está lá na Gênese, né, essa colocação de Allan Kardec, que as palavras de Jesus não passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias. E Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeira o que outras condenam como heresia, impossível é que todos estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Então está muito claro aqui para a gente, né? Que as palavras de Jesus não passarão. Não passarão. O verdadeiro sentido das palavras de Jesus não passarão. O que vai passar é o sentido falso que os homens deram a essas palavras.
E isso também Jesus nos alertou, né? Ele nos alertou sobre os falsos profetas, quando ele disse que haverão falsos profetas, que são aqueles que iriam deturpar as ideias, né, que Jesus trouxe para todos nós. Então é muito importante a gente entender que a vivência da mensagem cristã, em toda a sua pureza, é que vai definir o perfil do religioso que habitará a terra de regeneração. Que a terra vai se transformar em um mundo de regeneração. E este religioso, ele não será o escravo do culto, que repete maquinalmente as orações do breviário, mas sim o que estuda e compreende as revelações que lhe são transmitidas. É a fé raciocinada. E a doutrina espírita, na sua feição de cristianismo redivivo, ela vai desempenhar papel de agente transformador no processo de mudanças previstas para a melhoria espiritual do ser humano. À luz do entendimento espírita, o cristianismo será vivenciado em toda a sua plenitude. A verdadeira religião, meus amados, é a religião do amor, é a religião que une todas as nações. Quiçá a nação humana será aquela que promoverá os ensinos de Jesus, que colocará realmente essa pedra angular na edificação da fé verdadeira. Nós precisamos compreender isso, tá? E compreender principalmente que o cristianismo é uma doutrina, que precisa ser apreendida e precisa ser sentida. Aprendida, colocar para dentro, né? E precisa ser sentida. Aí a gente deixa aqui mais uma reflexão, né? Como é que nós podemos demonstrar que já compreendemos as lições de nosso Jesus no dia a dia? Como é que a gente pode demonstrar isso? O que nós estamos fazendo para termos condições de demonstrar essa verdade? Tá? Aí o Vinícius, né? Pedro, através do espírito de Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele nos diz que o cristianismo é uma doutrina que precisa ser aprendida e ser sentida. Estuda-se a sua ética mais com o coração que com a inteligência. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. O coração registra a emoção. Nossos atos, nossa conduta gera as emoções. E o cristianismo é a verdadeira doutrina positiva, visto como é a doutrina da prova e da experiência pessoal. E o Emmanuel, ele elucida, né, que a cristianização da humanidade só vai ocorrer após dolorosos processos de renovação social e renovação moral. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Que linda lição, gente! Que lição belíssima essa da pedra angular, que vem realmente nos fazer refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E em toda a profecia que nos trouxe esses textos evangélicos,
é também um sério convite para nós analisarmos como é que nós estamos vivendo esses ensinamentos. Não é só a beleza deles, mas é principalmente a utilidade deles para nos transformar em seres humanos melhores. Vamos pensar nisso. Era isso que nós tínhamos para passar. Muito obrigada pela paciência de vocês, porque eu sei que todos os que assistem, os que acompanham os estudos aprofundados da doutrina espírita, têm ânsia de se melhorar. Não é só aquisição de conhecimento. Mesmo porque esse conhecimento não se perde. Se eu não aplicá-lo agora, eu tenho vidas eternas para aplicar. Ok? Então vamos agradecer a Deus, né? E eu espero que vocês reflitam sobre a nossa proposta, as propostas que nós fizemos aqui, que vocês possam pensar, analisar, apreender e sentir. Então vamos unir os nossos pensamentos numa prece sincera de agradecimento pela maravilhosa oportunidade de revermos toda a verdade de todo o trabalho que Jesus teve para construir o seu edifício da fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os trabalhadores de última hora, a fim de que possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte nessa construção. Abençoe todos, Senhor, que se conectaram ao Centro Espírita Tomás de Aquino, derramando bênçãos fartas em seus corações e lhes concedendo muita paz, muita harmonia. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês e que estejamos novamente juntos, né, para darmos continuidade aos estudos maravilhosos que nós recebemos aqui, a fim de podermos realmente nos melhorar, nos tornarmos seres humanos melhores e assim fazermos jus ao desafio que Jesus nos propôs, que é a nossa elevação. Boa noite a todos. Fiquem com Jesus. Find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.